Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, nosso encontro de semanal, onde nós gravamos um vídeo falando sobre liderança cristã. E eu quero mais uma vez ler com vocês Mateus capítulo de número 28 e versículo a partir do versículo 18. Pega sua Bíblia, se você quiser nos acompanhar, que nos diz assim o texto da palavra de Deus a partir do versículo de número 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Então nós vamos ver nesse texto que Jesus deu para os discípulos autoridade. E é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa oportunidade. Ele nos delegou, ele nos deu autoridade. E nós vamos então conceituar, porque nós vamos falar justamente disso nessa oportunidade. Conceituando liderança com autoridade e poder. Nós vamos então conceituar na parte de liderar com autoridade e com poder. O que é isso? Então nós vamos ver até o término desse vídeo para nós entendermos o que é estar unindo essas três coisas: liderar, ter autoridade e ter poder. Então vamos lá. Liderança tem uma abrangência. A liderança ela tem uma abrangência diferenciada, porque sua finalidade, a finalidade de liderança, está ligado ao relacionar um papel do líder com outros dois, que é o que nós já anunciamos, que é ele não apenas liderar, mas ele liderar com autoridade e com poder, tá? Então, fica-nos claro aqui que em um líder de excelência ele precisa ter a liderança, ele tem que ter as rédeas na sua mão como líder, e ele precisa ter autoridade e ter poder. O escritor George Barna afirmou algo muito interessante, que liderança é o processo de motivar. O que é liderança? É o processo de motivar, mobilizar, promover recursos e dirigir as pessoas a buscarem de modo entusiástico ou com entusiasmo e estratégico a visão de Deus. Escute bem, a visão de Deus que o grupo ou conjunto adota, ou para onde eles querem ir. Conjunto ou grupo, equipe, tanto faz. Esse conceito que o George Barna diz reforça a ideia de que a liderança não significa o esforço isolado do líder. Não é o líder que tem que fazer sozinho. O líder precisa fazer com uma equipe. O líder precisa fazer com aqueles que foi colocado ao lado dele para produzir, para ir além, para fazer para a glória de Deus, para dar frutos, como João capítulo 15 vai dizer, que nós daremos frutos de arrependimento, frutos de alegria, frutos que venham trazer motivação, como nós lemos agora. Então, olha só, na obra de Deus, um líder tem como tarefa principal produzir e relacionar o entusiasmo, a energia e a habilidade das pessoas para a visão
estratégica, para uma visão estratégica de uma liderança, ou você precisa mapear, formar para onde você quer ir para vencer e para vencermos juntos. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar, nós falamos aqui da liderança, né? A segunda coisa é a autoridade. Então, uma liderança precisa ter autoridade. E falando de uma outra pessoa também que nos inspira, o James Hunter define autoridade como habilidade, uma habilidade de levar uma habilidade de levar outros a fazerem de bom grado a vontade do líder. Então, tipo assim, você é aquilo que está lá naqueles vídeos lá atrás. Você influencia, mas você não influencia para o mal e nem influencia de uma forma negativa. Você influencia positivamente. Quer dizer, você dá sabor, você dá gosto para que aquelas pessoas façam com entusiasmo, com alegria, fazendo para Deus e não exatamente para aquele líder. Mas aquele líder, ele influenciou, mas ele não está fazendo exatamente para o líder, ele está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, nós temos que fazer com entusiasmo. Amém? Então, glória a Deus. Também, em liderança, define-se o poder humano como faculdade. Dentro de cada ser humano, ele tem as suas faculdades. Isso é o poder humano, o poder daquele ser. E a autoridade, ela é uma parte da habilidade desse ser. Então, o ser humano tem as faculdades, mas a autoridade, ela já pega a parte da habilidade dessa pessoa. Então, uma pessoa com autoridade, ele usa habilidades para fazer coisas juntas com as outras pessoas. Então, isso é autoridade. Então, ter autoridade não é autoritarismo. Não é falar alto, nem gritar, nem brigar. Na verdade, a maior autoridade é aquela que fala com forma simples e as pessoas conseguem entender que aquela pessoa é uma autoridade, é alguém que tem Deus no coração, que tem algo do Senhor para fazer na obra de Deus. É isso que é autoridade. E a terceira coisa é poder. Nós falamos de liderança, falamos de autoridade e agora nós vamos falar de poder. No hebraico, a palavra poder, ela significa, ela é a Geburon. Geburô. Define o sentido, o Geburô se define um sentido como se fosse controle, domínio, supremacia, uma supremacia das pessoas. Então, esse tipo de poder é aquele poder que você vai identificar num chefe de uma empresa, de alguém que chefia, de alguém que dá as ordens. Faça aquilo, faz isso, faz mais aquilo. Então, isso é autoridade nesse sentido de controle, domínio e supremacia. Mas, quando nós lemos primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 11:9, a palavra poder encerra esse sentido, como está escrito. Ele encerra esse sentido aí. Agora vamos ver aqui o que é mais interessante para nós como cristãos. Nesse texto diz assim: Davi tornava-se cada vez mais forte porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então a ideia da palavra poder nesse texto indica, na verdade, uma progressão de autoridade e poder na liderança de Davi, segundo os desígnios e providência de Deus concernente à nação de Israel. Então, esse domínio que eu dei o exemplo de chefe, esse domínio, esse controle e essa supremacia veio nos ombros de Davi como rei, mas com o propósito de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus dentro dele reger os israelitas, ou a nação de Israel. Então, ele tem, na verdade, aí uma diferença, porque ele estava fazendo para Deus, e não simplesmente para um poder aquisitivo, econômico,
no caso de empresas ou de chefes, ou de empresários ou de gerentes. Aí vai entrar nesse caso o poder político, social, econômico. No Novo Testamento, isso é no Antigo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra poder, o dinamis. Dinamis, como se fosse uma bomba, um dinamite, né? O dínamos que dá uma compreensão de dinamite, de uma explosão, desse poder. Significa a capacidade inerente de alguém ou algo para realizar trabalhos, seja físico, então é poder para executar um trabalho físico, militar, social, político, econômico, como nós vemos no Antigo Testamento. A palavra poder ganha um sentido especial em se tratando de liderança, porque aí não se trata de qualquer tipo de poder, mas um poder que glorifica, um poder que exalta, um poder que faz diferença, um poder que renova, um poder que faz coisas extraordinárias, poderosas, excelentes, como no caso de Atos dos Apóstolos. E aí eu quero mencionar isso para vocês, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto, lindo texto que nós lemos quando Jesus diz lá em Mateus 28, 18, foi dado toda a autoridade para Jesus no céu e na terra. Aí ele passa essa autoridade em forma de poder do Espírito Santo para os discípulos. E recebereis poder. Esse poder aqui é sobrenatural. Então, na liderança cristã, que é isso que eu estou falando para vocês aqui nessa hora, para ser líderes de êxito, para a liderança cristã, o poder que vem sobre cada líder, cada liderança é o poder do Espírito Santo, que consola, que abraça, que ajuda, que está junto. É o poder relacionado à humildade, à honra, à alegria, eu sou contigo. Não te assombres, então é isso, esse é o poder, porque eu sou teu Deus. Essa palavra, esse momento. Deus abençoe sua vida, continue aprendendo conosco aqui, continue na presença de Deus, e vamos todos ser líderes de Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça.